Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo, estou no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, com reprise no meu canal do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem transformando a forma como as mulheres constroem suas próprias trajetórias, participando dos clubes de mulheres empreendedoras, de conexão de mulheres e principalmente não só para aprender como transitar na carreira, mas para fazer networking. Para isso, eu trouxe duas especialistas no mercado e eu recebo a Carla Sutti de Oliveira e a Mary Posidônio. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Que Estamos delícia. animadas. É Mari Posidônio. Mari Posidônio. Posidônio, olha que nome italiano. É, grego. Grego. Eu ia perguntar grego. na hora que eu falei. A Carla Sutti de Oliveira, ela é psicóloga por formação, empresária por vocação, estrategista por natureza. Olha que coisa linda isso, né? Ela é fundadora da Insight Players Treinamento e Desenvolvimento Empresarial do Brasil, atua na interseção entre gestão, saúde mental e crescimento empresarial, apoiando empresas e lideranças a alcançarem resultados conscientes. Ela é CEO e cofundadora do Comitê das Empresárias. Do meu lado, a grega italiana Mari Posidônio é especialista em comunicação estratégica, persuasão e alta performance comercial, formação avançada em PNL e vasta atuação em treinamentos corporativos, palestras e mentorias, com mais de 20 anos de desenvolvimento de equipes, líderes e empresários. Ela é colunista da revista Dolce Morumbi e cofundadora do Comitê de Empresárias. Com esse time de mulheres aqui, não tem nem como a gente falar que elas são especialistas no que fazem. Vocês criaram o Comitê das Empresárias. Quais foram as principais transformações que vocês perceberam na trajetória profissional das empresárias que fazem parte do comitê? Então, Cláudia, assim, o que a gente percebeu é que às vezes as pessoas querem fazer parte de grupos de networking, mas acham que networking é troca de cartão. Não é. Networking é você conhecer muito bem a pessoa, é você mostrar valor para a pessoa, para que a outra pessoa também se interesse naquilo que você está fazendo. Então, eu acredito que o comitê vem principalmente para isso, para mostrar como essa empresária pode fazer networking e como esse networking vai trazer resultados para ela. E traz muito resultado, né, Carla? É de dentro para fora, ela tem que se reconstruir dentro de um grupo de networking, porque ela tem muito trabalho dentro desse grupo, né? Eu acredito que qualquer grupo, quando você entra com um propósito, você entra com a sua empresa, com a sua marca, com seus negócios. Então, a empresária hoje em dia, ela entra num grupo de networking para fomentar os seus negócios, para se posicionar e, acima de tudo, conhecer os outros negócios que estão no mercado e é ajuda mútua. Eu não digo nem que é ajuda, são negócios que acontecem dentro desses grupos, são negócios fortes. Nós tivemos até a abertura de CNPJ dentro do nosso grupo. Então, parcerias que começaram. Parcerias, collabs, sempre quando nós estamos juntas, existe negócio. Existe uma collab, uma colaboração, existe um negócio sendo feito, ou uma parceria mesmo, né? O seu produto pode ser complementar ao meu. É exatamente isso. Eu já estive em vários grupos de mulheres, porque não é novidade nenhuma, né? No mercado, esses grupos de mulheres executivas. Porém, tem muito grupo que é muito grande e a gente acaba passando que as pessoas não percebem a gente. Né? Claro que tem o posicionamento, a estratégia, não só da marca, mas de mim como profissional. Então, eu sei chegar num lugar desse, mas muitas pessoas que eu conheço, elas são mais tímidas. Então, elas chegam no lugar, percebem que não tem o acolhimento, elas acabam indo embora. E eu participei
de um evento de vocês no Shopping Fazano, no restaurante Pobre Juan. E lá vocês mostram exatamente isso, né? Porque vocês já estão recebendo as pessoas na hora que elas chegam, perguntam o nome, a gente já põe uma Crachazinho. etiqueta, um crachá no peito. Vocês passam nas mesas conversando. Eu percebi que existe um acolhimento diferente. Isso faz parte também da percepção de vocês, da especialização de vocês? É assim, tanto eu quanto a Carla, a gente participa de grupos de networking há muito tempo. Eu participei, o meu primeiro grupo de networking feminino foi há 20 anos atrás, nem era moda, hoje é moda, né? Então, conforme a gente foi participando, tinha coisas que a gente gostava e tinha coisas que a gente não gostava. Então, quando a gente resolveu fazer o nosso grupo, nem tínhamos ideia que seríamos tão grande e hoje somos um dos grupos, dos maiores grupos do Brasil. A gente não tinha ideia. De número de negócios firmados dos dois, de números de negócios e membros, membros, né? E eu acho que os dois caminham juntos, sim, né, Carla? Sim. Quanto mais membro, mais negócio. E aí a gente pegou isso, o que eu gosto, o que eu não gosto. E uma das coisas que a gente ouve muito é que o Comitê de Empresárias é um grupo muito leve. É um grupo gostoso. E a gente tem preocupações para que as pessoas se conectem de verdade. Esse é o nosso DNA, o de acolhimento. E que, na verdade, é uma coisa tão natural nossa, que a gente nem sabia que nós estávamos acolhendo tanto. Sendo observadas pelas pessoas que chegam de fora. Porque foi a primeira vez que eu fui até lá. E aí vocês já começaram a falar comigo, já colocaram degustação de óculos de sol. É natural disso. Isso. Tinham presentes. Para quem chega de fora, e não, claro que eu conheci algumas pessoas que estavam no grupo também, mas para quem chega percebe isso. E o acolhimento, ele faz parte do momento em que nós estamos vivendo, né? Em que a gente recebendo o outro de uma forma em que a gente envolva o outro no que a gente faz, aquela pessoa está sempre junto com a gente, né? Eu acredito que esse acolhimento, ele fica natural porque a gente tem uma preocupação muito grande com todas as... mais de 1.000, hoje nós somos mais de 1.000 empresárias, tá? O que acontece? Essa preocupação é o seguinte, a gente criou e nós idealizamos, e a estratégia do Comitê de Empresárias você entra, você precisa fazer negócio. Os seus negócios precisam estar bem. Isso é porque ótimo. Senão não faz sentido para tudo que a gente desenha para as empresárias. Nós temos programas, somos divididas por diretorias. Então tem toda uma estratégia, uma estrutura dentro do Comitê de Empresária, porque ele foi crescendo e a gente foi estruturando como como uma empresa, para que as pessoas consigam realmente, dentro de uma organização, fazer o negócio, independente do segmento, do quanto essa empresária já está madura no mercado. A gente fez até uma pesquisa da nossa comunidade, porque hoje ele não é um grupo, hoje ele é um ecossistema dentro de toda essa organização, né? E vocês criaram uma plataforma dentro desse ecossistema com mentoria, com ajuda, com a divisão dos comitês, né? Como é que funciona isso? As diretorias, né? Então, a gente tem a plataforma onde as nossas empresárias se conectam, colocam informações sobre o trabalho dela, o serviço dela. Nós temos um grupo de WhatsApp muito ativo. Que, aliás, eu conheci ela assim, indicada por uma amiga, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo de WhatsApp para poder receber as mensagens, né? E como esse grupo já estava lotado, eu fiquei numa lista de espera, mas eu fui acolhida da mesma forma. A Carla me mandou mensagens o tempo todo, né? Porque quem chega de fora, mesmo com o desejo de estar presente, precisa ser recebido, né? Precisa ser orientado, a gente né? precisa Isso entender é essa pessoa, né? Você sabe que a gente fala uma coisa antes dos nossos eventos, e a gente tem alguns, né? Antes dos eventos, a gente diz o seguinte: você não está indo para fazer amizade, você está indo para fomentar seu negócio. A amizade é uma consequência. Exatamente. Então, faça a lição de casa, saiba quem vai,
Qual que é o negócio da outra empresária? O que ela faz? Será que tem fit com o seu negócio? Será que é uma boa parceira? Será que é uma boa cliente? Porque aí você chega com intencionalidade. Imagina, um grupo com mais de 1.200 empresárias. Você não vai conhecer todo mundo. Não vai. E até quero fazer um comentário com você que está falando dos eventos, né? Hoje se fala muito em spam de cartões, né? Que tem muita gente que chega num evento e começa a distribuir os cartões sem ao menos conhecer a pessoa antes. Eu sou extremamente reservada nesse sentido. Eu vou lá, eu converso com a pessoa e se demete, aí eu troco o cartão. Porque tem gente até que já estive em outros eventos que a pessoa fala, mas você não tem um QR Code? Aí você dá o QR Code, a internet da pessoa não está funcionando, ou a ferramenta não se conversa de um celular para o outro. Então, eu acredito que o cartão impresso ainda seja a melhor solução para a gente no evento. Cláudia, E voltando ao que você estava falando, né, de não fazer amizade, as pessoas que chegam lá, elas já têm esse objetivo de fazer negócio, então elas vão fazendo essa peneira. Exatamente. A gente faz todo um trabalho antes de conscientização do que é um almoço de networking, por exemplo, tá? A gente faz uma lista de quem vai participar. A gente pede para essa pessoa colocar o nome e sobrenome, porque tem pessoas que colocam lá, Carla. Tem mais de 1.200 mulheres hoje no comitê de empresárias. Carla, né? Então coloca nome e sobrenome. Coloca em curto espaço qual é o seu segmento, qual é o seu negócio. Por quê? As pessoas que participam, elas recebem um crachá. Então, quando eu vou até o almoço, eu sei que a Carla Si é psicóloga ou está com a Insight Players, enfim. E daí, antes disso, nessa lista, todo mundo que está no comitê de empresárias tem essa lista. Então, ela já vai com a intenção. E a gente fala, olhe a lista e veja com quem você quer falar. O que faz sentido para você. Isso e é não importante. faça negócios lá. Você vai fazer negócios, depois tem uma lição de casa, que é o one-on-one que a gente fala, né? Depois você vai, Cláudia, você vai conhecer a Cláudia e depois do almoço de networking, vocês vão combinar uma conversa. E nessa conversa, use 15 minutos para você falar sobre você e para você escutar sobre ela. Então, tem toda uma lição para ser feita. O pitch de vendas, o pitch elevator, ele é muito importante, porém, saber escutar muda toda essa questão, porque você vem com o pitch pronto, mas a pessoa, ela já na fala dela, ela traz uma outra versão de você e você pode ir pelo outro lado. Isso é muito importante o que você falou agora. Sobre pitch, a gente faz pitch virtual. Todo mundo falando com mais de 1.200 empresárias. No almoço, quando as pessoas colocam lá seu nome, sua lista, não sei o quê, a gente, todo mundo que está vendo o comitê de empresárias ali, sabe quem vai, quem são as pessoas, o pitch dela é feito durante o almoço. A gente vai mandando, a nossa agência vai mandando para as pessoas quem está no almoço, como está sendo o almoço, vai sendo filmado o almoço, a gente vai com um staff, né? Porque assim, tem uma coisa real, né? Estar isso. acontecendo em paralelo, né? Tem uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas pedem pra gente, deixa a gente fazer o pitch, é legal, mas são 50, 100 pessoas. Muito cansativo. É delicioso eu falar de mim, Nas mas eu não primeiras tenho 3 paciência. pessoas, a gente para ouvir. Depois disso, não E aí tem o mais, tempo que eu poderia me conectar com você, que eu poderia falar sobre o meu trabalho, ouvir sobre o seu, foi no pitch que eu nem queria ouvir. É melhor a gente fazer um relacionamento mais profundo com as 6 ou 8 pessoas que estão na mesa com a gente, do que ficar ouvindo o pitch de vendas, que é uma coisa fria, generalista, de 50 mulheres, né? Carla, eu acho que eu pronunciei seu nome errado no início, né? Não tem problema. Eu entendo e meu nome é Carla Si da Silveira, né? Eu uso para os meus negócios Carla Si. É S-U-T, é SUT, né? Ele é de origem francesa, então é difícil todo mundo fala Carla Sutti, não tem problema não. Então ela é conhecida assim como Carla Sutti e na hora em que eu ouvi seu nome eu falei, poxa, muita gente pode não identificar, né?
quais são os principais diferenciais que o Comitê das Empresárias traz e que vantagens vocês oferecem, vantagens competitivas em relação aos outros grupos de mulheres? É assim, o nosso comitê cresceu. Desde o início, a gente já chegou focado, sabendo o que a gente queria, resultado para as nossas empresárias. Primeira coisa que a gente fez, e que isso eu acredito que não tenha nenhum outro grupo que tenha esta preocupação, que é contratamos uma empresa, contratamos a Ferraz Pesquisas, para fazer uma pesquisa entre as nossas empresárias, para saber quem são, o que elas esperam, que maturidade tenha o negócio dela, para aí fazer um planejamento. Porque uma das coisas que a gente sabe é a empresária que para amolar o machado, ela erra menos. Ela vai errar? Vai, mas vai errar muito menos. Então, a gente se preocupa muito em treinamento, e são treinamentos muito parrudos, são treinamentos de 2, 3 horas. A gente tem pelo menos uma masterclass a cada 15 dias. A gente tem pelo menos um treinamento do dia inteiro presencial a cada 2 meses. A gente tem e a gente ouve muito, tanto eu quanto a Carla, a gente está o tempo todo no comitê, a gente está ouvindo as empresárias, a gente dividiu por diretorias para que mesmo essas pessoas que não são tão espontâneas, né, que não se sentem tão à vontade para falar para tanta gente, numa diretoria, por exemplo, casa e construção, aquela arquiteta que não fala tanto, ali naquela diretoria com as iguais, ela vai falar, a médica vai falar na diretoria dela. Então, a gente está toda hora pensando, toda hora, o que a gente pode fazer para que essas empresárias façam mais negócio, para que elas estejam prontas para o mercado, o que está acontecendo de novo, está vindo a Copa, o que a gente pode dar de sugestão para ela. Nosso papel é esse, é trazer essa estrutura, um campo fértil, para que elas consigam trabalhar dentro desse campo fértil, trazendo resultados positivos para elas. Quero fazer uma observação aqui no que eu percebi da conversa com vocês, que vocês, quando abriram o comitê, já sabiam exatamente o que vocês queriam. Vocês já tinham dormido e acordado pensando nisso, mas vocês tinham o business plan pronto, o planejamento, a organização, a estratégia. E esse é todo, acredito que seja um dos grandes diferenciais, que começa do jeito certo, né? Você não começa com tentativa e erro. Existem muitos grupos que eles são mais focados em relacional, em amizade, né? E a partir do momento em que você começa a frequentar o grupo, ele ainda é mais novo, mais verde, né? E precisa de um tempo de amadurecimento maior para que chegue no nível em que vocês chegaram. E o nosso grupo é novo. O nosso Quanto tempo tem o grupo? Tem pouco mais de 1 ano. E assim, ele cresceu muito rápido, mas eu acho que isso tem a ver com o seguinte, nós somos empresárias também. Sim. Nós somos empresárias consagradas dos nossos negócios. Então, quando você pensa em um grupo, quando você pensa em pessoas, você não pode simplesmente abrir amadoramente alguma coisa e as pessoas que estão lá. Então, desde o começo, a gente se preocupa com o que elas vieram fazer aqui nesse grupo, né? Isso não quer dizer que a gente não erre. Claro assim como sim. Toda empresária, ainda bem a gente que a gente erra, refaz a rota e vai. Isso, a margem de erro ela é muito menor nesse sentido, né? E é muito interessante ouvir vocês falarem, porque quando a gente arregaça as mangas para construir alguma coisa, a gente precisa também fazer do jeito certo, né? Direcionamento. Com direcionamento, com estratégia, com planejamento. E eu reforço isso porque quem está nos ouvindo em casa, né, quem tanto assistindo como ouvindo, a gente trata de carreira, negócios e empreendedorismo aqui no Carreira e Suas Vozes. Então, quanto mais a gente ajuda essas pessoas que estão em casa a modelarem as suas carreiras e os seus negócios, mais fácil fica para eles poderem entender também, né? Cláudia, vem aí, você falou, quais são os diferenciais também, além disso que nós estamos falando, o comitê tem programas dentro dele. Então, nós temos o programa chamado SOS Empresárias, eu vou contar sobre ele, o programa, o almoço de networking, rodada de negócios, nós temos as masterclass, né, as masterclass,
Muitos acessos, então, de pessoas bacanas. Sabe aquela pessoa que você queria conhecer, que é da TV, ou que é uma grande empresária? Do rádio carreira. E aquela empresária incrível que eu queria ouvir ela falando, saber um pouquinho mais. A gente vai atrás. E como hoje o Comitê de Empresárias é um grupo grande que acaba tendo uma força, quando a gente se apresenta e fala, olha, é do Comitê de Empresários, a gente gostaria que você fosse palestrar para a gente. Estamos sendo conhecidas. Às vezes que legal, isso é fantástico. A pessoa encontra com a Mari, aí de repente eu apareço, são as duas mesmo, são do Comitê de Empresários. Isso já aconteceu É muito vezes. Gostoso isso. Senão que prazer, né? Que satisfação ter, né? Em relação à devolutiva das pessoas com feedback tão positivo assim. Né? A gente ouve todo dia, óbvio, como em qualquer outra empresa. Ouvimos algumas pessoas que, eu gostaria de ter um pouquinho mais, de ter mais tempo, de agendar com vocês, de almoçar com vocês. É delicioso, mas são 1.200 empresárias. Mas normalmente o feedback é muito bacana e a gente ama receber feedback, né, cara? Porque assim, nós estamos nos dedicando. E quando a gente recebe esse feedback, a gente está falando assim, é a mesma coisa que falar, olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão nos ajudando. Vai validando, validando. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu quero que você fale rapidamente antes o que é o SOS Empresária. O SOS Empresária é um dos programas que nós temos para a empresária. Ela se inscreve e fala, olha, eu estou com esse problema, essa dúvida, eu não sei fazer isso dentro da minha empresa. Exemplo, nós tivemos o SOS ontem, por exemplo, né? E a empresária, ela estava querendo saber mais sobre um plano de negócios. Por quê? Porque ela cresceu rápido, a empresa é enorme, ela já até tinha feito alguns planos de negócios, mas ela precisava de saber se ela estava no caminho certo. Então, ele tem um formato de, nós trazemos, ele é feito pela nossa diretora, a Elizabeth Eisenbraun, e ela que como é que fala? Direciona, né? E a gente chama uma convidada que é do mesmo ramo dessa pessoa. No caso, essa pessoa tem mexe com vinhos brasileiros, né? Então, a gente traz uma pessoa que já é do ramo e as empresárias masters que querem participar dessa rodada de soluções. É a mesma, é como se fosse uma rodada de negócios, só que é de soluções. Que interessante. Então, essa pessoa que é do mesmo ramo fala, eu já passei por isso, eu fiz assim. Ela atua como uma conselheira. Exatamente. Mediado pela Beth, né? E as outras empresárias, elas são empresárias. Então, nós temos, por exemplo, planos de negócios. O meu negócio não é o mesmo segmento de vinhos, mas eu passei por isso, eu sei como fazer. Então, essa empresária que se colocou ali no SOS Empresárias, ela sai com muitas lições de casa, com ideias. E com uma rede de apoio muito grande uma rede em torno de dela, né? Percebendo que ela tem como crescer, tem como mudar, como corrigir a rota que você estava falando, né? Para que ela possa chegar lá, né? Como que as pessoas fazem para se inscrever ou para serem membros do comitê? O Comitê de Empresárias, hoje, você pode seguir o Comitê de Empresárias através das redes sociais, LinkedIn, Instagram. Qual é o @? Comitê de Empresárias. E nós temos, para você entrar, você tem uma assinatura. Manda uma mensagem para a gente através do nosso Instagram. Vamos explicar tudo. Olha no Instagram, eu tenho certeza, se você é uma empresária, principalmente se for de São Paulo, temos de outros lugares, mas principalmente se for de São Paulo. Se você for empresária, você vai encontrar alguém do seu segmento, alguém que você gosta, alguém que você já segue, que é do nosso comitê. E aí vem crescer com a gente. Não precisa empreender solitário? Mas não precisa ser. Não precisa ser solitário. Venha conversar com a gente. Até porque quando a gente cria essa rede de apoio, a gente tem estrutura, a gente sabe para quem a gente pode ligar, a gente confia. Exatamente. A coisa é séria. Exatamente. É feito para isso, para ter resultado.
Que delícia! Agradeço muito a presença de Amém. vocês Amamos. aqui. Muito Obrigada. obrigada. Fiquei Nossa, muito obrigada. feliz Amamos. em Você é receber vocês maravilhosa. aqui. E você será muito bem-vinda no nosso próximo Ai, almoço. que delícia, irei sim, com certeza. Se eu estiver aqui em São Paulo, com vamos certeza torcer. eu irei. E o que eu quero dizer para você é que não empreenda de uma maneira em que você quer fazer tudo sozinha, que você quer abarcar tudo para você, porque nós mulheres temos essa mania de fazer acaba isso. embotando. Heroína, né? Acaba Exatamente. embotando. Você fica tanto naquele seu pensamento para você, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo, que você não consegue, você paralisa. Né? E uma coisa eu aprendi na vida há muitos anos já. Quando você está nesse imbróglio todo, quando você sai para um almoço e volta, tudo volta diferente, porque você conversa com outras pessoas. É igual voltar Então, de viagem, né? meninas, adorei vocês Obrigada, aqui. amamos. Até o próximo Obrigada. episódio do Carreira e Suas Vozes.